Então vejam outros olhos. Olha, havia todo um aparato de comunicação que, principalmente com a criação do DIP e a criação da revista Cultura Política, né, em 1940, se não me engano, ganha uma organicidade grande, né, dentro desse princípio autoritário que a gente viu, inclusive, na aula passada. Né. O Estado era dono da Rádio MEC, que era uma rádio voltada para a música erudita e para uma cultura científica, uma rádio de promover palestras, enfim, concertos, né? O Estado era dono também da Rádio Nacional. Olha que interessante, era uma rádio completamente diferente da Rádio MEC. É uma rádio voltada para a programação comercial, radionovela e música popular, né? É a era de afirmação do samba, né? Exatamente como música nacional, nesse momento. Que tem muito a ver com a política de Estado, embora não tenha não tenha sido determinada por ela. Tem que tomar muito cuidado com essa história do samba ser invenção do Vargas, né? Da era Vargas. Né? Tomar cuidado com isso, não é tão direta essa relação. Né? Mas a Rádio Nacional era o grande veículo de música popular brasileira, principalmente carioca, né? Samba, marcha de carnaval, né? Sambas de meio de ano, sambas, canções, né? E veja, o mesmo Estado que agregava intelectuais dentro de um projeto de cultura erudita, de formação de uma cultura erudita brasileira, que estava na Rádio MEC, por exemplo, né? Aliás, a Rádio MEC, ela tem sua origem na venda que o Roquete Pinto faz para o Estado da sua rádio, com a promessa, né, de não se tocar música popular, né? Então, interessante. Então, a Rádio MEC, música erudita. E, ao mesmo tempo, esse mesmo Estado criava um canal de comunicação com as classes populares que não passava pelo crivo desses intelectuais mais letrados, que era a Rádio Nacional. Que aí você tinha uma comunicação, né, de outra ordem. Então, é interessante que a política cultural do Estado Novo ela é muito ambígua nesse sentido, porque ela realiza uma tutela autoritária, sim, mas ela também cria uma cultura de consumo muito forte, ela estimula uma cultura de consumo muito forte. Né? E a Rádio Nacional talvez seja o exemplo maior disso. Né? Ao mesmo tempo que o Estado Novo fala em nacionalizar a cultura, e cria todo um aparato burocrático para controlar, regular a cultura, é o momento, sobretudo a partir de 1941, que se abre, né, o mercado brasileiro para os produtos de massa norte-americanos, por exemplo. Sobretudo cinema norte-americano. Então veja até as duas coisas. Né? Eu sempre brinco que a Aquarela do Brasil, que muitas vezes é vista como o hino do Estado Novo, né, a música Aquarela do Brasil, né, famosa, ela contém em si essa contradição, porque a letra é profundamente ufanista e nacionalista, mas a estrutura musical ela é ligada ao jazz, enfim, a música de dança, a big band. Né? Os arranjos originais estão muito ligados ao jazz. Portanto, não tem nada de nacional aí, nacionalista no sentido xenófobo da palavra. Né? Vejam que há, portanto, uma ambiguidade. Né? O Estado Novo também cria vários museus. É um momento de muita preocupação com recontar a história do Brasil. Né? E reforçar a ideia de unidade nacional, de sentimento nacional, mesmo antes do Estado Nacional. Nesse sentido, ele vai criar dois museus importantes. O Museu da Inconfidência e o Museu Imperial. E vai reconfigurar o Museu Histórico Nacional que vinha de antes. Né? Mas o Museu da Inconfidência, em Ouro Preto, criado em Ouro Preto, ele é criado para exatamente demonstrar uma espécie de brasilidade anterior mesmo à existência do Estado Nacional, que obviamente não resiste à crítica historiográfica, se a gente for rigoroso, né? Tem sentido, né? Mas a leitura que se faz, portanto, é dizer que ali os inconfidentes de Minas Gerais expressam uma brasilidade avant la lettre, né? Ou seja, anterior à existência do próprio Estado, que será confirmada na criação do Estado Nacional, em 1822, a cargo da monarquia. Ó. Então é uma leitura muito problemática da história, mas que exalta o quê? Sentimento de nacionalidade e um Estado nacional centralista, que é o museu, que é o Estado, a monarquia brasileira. Vejam que aí né, o Estado Novo, sobretudo o Estado Novo, né, que aí esses museus já são, né, Estado Novo, fazem um salto para o passado, pulando a Primeira República, né? Dizendo, olha, apesar dos regionalismos da Primeira República, ao qual nós, né, nos opomos, né, como força política, como grupo político que comanda o Estado, há
antes da Primeira República, exemplos de unidade nacional, de sentimento de nacionalidade. Então é isso que esses museus sinalizam. Todo museu tem um objetivo didático, né? Sobretudo os museus criados aí até os anos 50, principalmente 60. Hoje em dia, o papel dos museus na sociedade é um pouco mais complexo, mas via de regra, né, muitos desses museus têm um objetivo didático, um objetivo de educar as massas que os visitam, normalmente, muitas vezes, massas que sabem ler. Pessoas que não sabem ler, que vão ter que, pelo discurso museográfico, entender absorver uma intenção pedagógica. Né? Aliás, Museu da Inconfidência agora mudou, a exposição parece que mudou um pouco, mas a exposição até, enfim, os anos 80, se não me engano, começo dos anos 90, era muito interessante, porque você entrava no Museu da Inconfidência, em Ouro Preto, e via quem? Né? Via quem? Vocês não existiam nessa época, né? Mas enfim, você via quem? Né? Via Imperatriz Teresa Cristina, 2 retratos enormes, Imperatriz Teresa Cristina e Dom Pedro II. Veja que coisa esquisitíssima, né? Os bisnetos de quem mandou matar o Tiradentes e condenar os Inconfidentes. Em princípio é uma esquizofrenia, né? Mas por que isto? Porque, vejam, o que o museu sinaliza com essa homenagem estranha aos descendentes de quem reprimiu aquele movimento, né? São aqueles descendentes que construíram, que fortaleceram o sentimento de unidade nacional, supostamente embutido no movimento da Inconfidência. Veja que repito, é um discurso que não resiste à crítica historiográfica mínima, né? Tá? Mas ele é um discurso ideológico, né? De tentar unificar Inconfidentes, né? Estado Nacional monárquico. Repito, do ponto de vista... Inclusive, os historiadores da monarquia não reconheciam na Inconfidência qualquer tipo de movimento político sério. Né? Basta olhar o Francisco Adolfo Varnhagen, que era o historiador oficial da monarquia brasileira, o que ele fala do Tiradentes e dos Inconfidentes. Ele desanca aquilo. Fala, é um bando de aventureiros. Tiradentes era um feio, espantado e louco, né? Um sujeito endividado que resolveu, né, usar a revolta para se promover. Quer dizer, ele detona, né, os Inconfidentes. Agora, na visão a posteriori, aqui dos anos 30, isso aparece em linha, como se fosse o cortejo dos vencedores, né? Um perdedor, no caso, e um vencedor que realiza aquela intenção dos Inconfidentes que perderam naquele momento histórico, né? O Museu Imperial é interessante, que é um museu em Petrópolis, né? Um museu de elogio, né, à vida amena do Império. Né? Um museu que, né, exatamente exalta o caráter civilizacional do Império. A exposição do Museu Imperial, até hoje, né, muitos objetos de luxo, né, muitos quadros, né, um pouco tem esse sentido, de mostrar que aquele império nos trópicos era civilizado, tinha costumes civilizados, tinha uma vida burguesa refinada. Né? Então, nos anos 30, ainda citando La Huerta, a gente já está se encaminhando aí para o final, né? O tema da organização nacional, antes mesmo do Estado Novo, tá? Antes mesmo do Estado Novo. O tema da organização nacional desemboca num frenesi pedagógico que pretendia renovar a sociedade pela educação, criando técnicos e renovando as elites. Então, o objetivo não era apenas criar uma pedagogia autoritária para as massas, inculcando valores nacionalistas, mas reeducar as elites. E vejam que tudo isso também desemboca num grande debate sobre reforma do sistema educacional, que dura quase 10 anos, que vai desembocar na chamada Reforma Capanema, 1944-45. Né? Gustavo Capanema era o ministro da Educação, que ficou 10 anos aí no poder. Né? Inclusive ligado ao círculo modernista mineiro, mas também, sobretudo, à elite católica mineira. Né? Veja, o Capanema, portanto, ele vai conduzir um debate no qual vão participar vários grupos, né? Vários grupos sociais e políticos, ideológicos, católicos, militares, escola-novistas, né? E que vão se digladiar ao longo dos anos 30 e o Estado vai tentando acomodar, né, sugestões, né, propostas e cria um novo sistema educacional que é, finalmente,
decidido em 1944 e que tem uma grande armadilha, a qual parece que estamos caindo novamente, que separa o ensino propedêutico do ensino profissionalizante. Né? Deixando bem claro que para as classes populares, né, o que importa é o ensino profissionalizante, né, para já cair no mercado de trabalho, né, e para as classes médias, superiores, e o ensino propedêutico, ou seja, aquele ensino que prepara para você aprender mais, que te prepara para aprender mais, para chegar no ensino superior. Né? Então, é interessante que, ao invés de massificar a educação, né, e sobretudo no campo, né, de você massificar a alfabetização, o que se opta é por uma expansão do sistema de ensino nas cidades, voltada principalmente para uma educação voltada para o operário, visando o trabalho, para a classe operária, e uma educação propedêutica, né, de formação de uma elite nacional que pensasse o Brasil para as classes médias superiores. Né? Uma escola pública de excelente qualidade, mas restrita, portanto, a poucos, que é uma marca até os anos 70 no Brasil. Né? Uma escola pública de excelente qualidade, humanista, o foco desse ensino para as classes médias e superiores era humanista, né? Mas restrito, né? Com pouco acesso, né? Dificilmente alguém da classe operária conseguia chegar a terminar o ginásio, por exemplo. Antigamente era o primário, o ginásio e o colegial, como se dizia. Né? Hoje unificou, quer dizer, é o fundamental e médio. Né? Mas, via de regra, uma pessoa que fosse mais pobre terminava a quarta série primário, sabia ler muito bem, quando conseguia chegar na quarta série, porque o foco era a alfabetização, né, imposta, né, desde as primeiras séries, mas que, via de regra, para as classes populares, quando muito, a pessoa ia para o ensino profissionalizante, o sistema S, né, Senac, Senai, né, que foram criados nessa época também. Né. E para as classes médias e superiores, média alta, tá? Porque a classe média baixa também, a escola também tinha um horizonte curto, até os anos 60, não tem ilusão. Dificilmente alguém de uma classe média baixa conseguia chegar na universidade, né? Nos anos 60, até os anos 70. Mas, de qualquer forma, se abria a possibilidade de se fazer o ginásio e depois o científico, o clássico, como se dizia, né? O colegial, né? Passou a chamar genericamente colegial. Né? Okay? Ou seja, era um ensino propedêutico, você aprendia a aprender, né? Vamos dizer assim. Conteúdos que te preparavam para prosseguir nos estudos, enquanto o conteúdo voltado para os operários era para você, no fim em si mesmo. Né? Vejam que, né? Cuidado com essas propagandas, né? De, puxa, finalmente agora ele vai estudar e poder trabalhar. Né? Porque isso no Brasil, historicamente, tem um corte de classe. Ou seja, para, na verdade, dizer, olha, o trabalhador estuda para trabalhar. Vejam, né? Ele não estuda porque estuda, ele estuda para trabalhar. Isso é sedutor, às vezes, para aquele menino que está super desmotivado da escola. Né? Mas tem uma armadilha aí, né? Cria, na verdade, dois sistemas de ensino que não se comunicam, né? O ensino voltado para as classes populares e um ensino voltado para a classe média, enfim. Né? O que tem consequências sociais graves, né? E hoje, infelizmente, voltou à tona esse projeto. De uma maneira, obviamente, em um outro discurso, em um outro contexto, mas que retoma, né, essa dicotomia do ensino, né, que está aqui na Reforma Capanema, no certo sentido. Né? E, finalmente, a relação dos intelectuais com o Estado Novo, aí eu cito Maria Capelato, que estudou essa relação no livro Multidões em Cena. Então ela diz o seguinte: o apoio de intelectuais e artistas ao Estado Novo, e aí já pensando no Estado Novo mesmo, né, e a convivência pacífica dos que se opunham ao governo autoritário com o Ministério da Educação representam uma das características peculiares do regime, que se explica, segundo alguns autores, pela postura controvertida de Gustavo Capanema à frente desse ministério. Gustavo Capanema, repito, o titular da pasta de educação, né, a partir de 1934 até o final do Estado Novo, praticamente. Né. Capanema conseguia criar uma espécie de
né, de elemento agregador para esses intelectuais que muitas vezes eram até críticos ao Estado Novo, mas que acabavam trabalhando com o Estado. Né? Mas qual que você acha que é o elemento agregador? Primeiro, o diálogo com os modernistas, né? Capacidade de diálogo com essa tradição que vinha dos intelectuais modernistas. Segundo, a ideia de que o Estado, particularmente o Ministério da Educação, era um espaço de formulação de projetos e não um espaço de imposição de projetos. Havia, claro que o Estado estabelecia limites, né? Vivia um contexto autoritário, mas dentro da estrutura autoritária do Estado, o Ministério da Educação acabava sendo um espaço de elaboração de projetos intelectuais, que muitas vezes eram híbridos, né? Recolhiam, assim, lobby católico com elementos do escola-novismo, com os militares dando... Aliás, a reforma Capanema é bem isso, né? Quer dizer, sai ensino... O resultado dela é ensino religioso, ainda que facultativo, pela pressão da igreja, né? Educação física, que é uma forma de imposição dos militares, né? E um foco científico, que era essa pedagogia mais moderna que existia à época, que era a Escola Nova. Então, vejam, em grande parte, a capacidade de acomodar tensões, que era muito peculiar ao Vargas, também existia no Ministério da Educação, nesse sentido. Né? Tá? Agora, por que a Capelato está também dizendo isso? Porque ela está comparando, obviamente, com o regime peronista, no qual os intelectuais não têm espaço. Há uma cisão muito forte entre a intelectualidade argentina mais tradicional e o peronismo. No caso do varguismo, é o contrário. Os intelectuais, sobretudo aqueles que se convertem ao modernismo, têm lugar no regime varguista. Isso é interessante. Né? E vão sendo acomodados. Agora, é claro que isso tinha limites, como a própria Capelato diz. Apesar do significativo índice de participação dos intelectuais na política cultural do Estado Novo, não se pode dizer que a produção literária engajada tenha sido relevante. Então, realmente, há todo aquele frenesi de engajamento literário que marca os primeiros anos da década de 30, que é em grande parte diálogo com a politização da sociedade brasileira, né, até 35, 36, vão se diluindo a partir de 37. Também não se tem notícia de obras antivarguistas publicadas no período, até porque este era o limite de tolerância do regime. Então, você podia até não concordar, não ser provavelmente um correligionário, né, um sujeito de direita, e eventualmente trabalhar com o Estado. Agora, em compensação, você não podia ser um antivarguista declarado com uma produção militante nesse sentido, obviamente. Né? Agora, que há situações muito interessantes, sem dúvida, né? Na área da cultura. Por exemplo, Carlos Drummond de Andrade, simpatizante do Partido Comunista, chefe de gabinete do Capanema. O Drummond até hoje fala, não, mas eu não tinha uma função intelectual, eu era um burocrata. Mas, de todo modo, ele era um simpatizante do Partido Comunista. No coração do poder, controlando a agenda do ministro da Educação. Portinari, né? Que nos anos 40 quase que vira um pintor oficial do Estado Novo. Né? Patrocinado muitas vezes pelo Estado e comunista. Né? Enquanto os comunistas estavam na cadeia. Né? Vejam que é uma situação... Portinari é um dos pintores que figura ao lado do Tarsila, talvez que figura, que cria uma espécie de tradução visual do que seriam as classes populares no Brasil. Né? Os dois têm essa pegada. Né? Depois Volpe, enfim, o próprio de Cavalcanti também, né? Vai fazer um retratismo popular de situações também ligadas às classes populares. Então, mas o Portinari, particularmente, vira um pintor de grandes murais pedagógicos, né? Que reflete muito esse frenesi pedagógico que é forte no Estado Novo, mesmo não sendo propriamente um simpatizante do regime varguista. Então, essa é uma questão muito interessante. Né? Só queria, antes da gente passar para o... Eu acho que esse slide é interessante para a gente ver também como é que se articulou a política cultural no Estado Novo, principalmente. Então, conforme Ângelo de Castro Gomes, a engenharia social e ideológica construída pelo Estado Novo, voltada para campanhas nacionalistas, esse é o tom, né, da época, embora tenham sido feitas por uma minoria ativista, foram socializadas para um público maior, visando produzir uma adesão das massas aos valores do regime autoritário, único porta-voz da nacionalidade, assim que ele se via. Né? Então, ensejando um nacionalismo estatal. Né? Então, a autora, portanto, compreende esta fabricação protagonizada por intelectuais como uma operação que vai além, desculpa a falta de acento,
da manipulação arbitrária das consciências por parte do Estado, posto que seus valores fundamentais estão, em alguma medida, ancorados nas memórias e práticas sociais mais amplas, né? O que significa isso? Significa que o nacionalismo criado pelo Estado Novo também procurou sintetizar memórias e práticas sociais espalhadas na sociedade, também nas classes populares, o que explica o seu relativo sucesso. Exemplo maior, a instrumentalização do samba como veículo de ufanismo, né, por exemplo. Aquarela do Brasil sendo um exemplo mais notório, né? Em suma, a política cultural do Estado Novo, ao incorporar questões do modernismo, cria uma espécie de nacional popular da direita que depois vai ser a base, por incrível que pareça, para a clivagem ideológica, né, que vai acontecer nos anos 50, principalmente, e que vai construir um nacional popular de esquerda. Mas quando vocês comparam os elementos simbólicos, tem muito a ver com muito da cultura construída pela política cultural do Estado nos anos 30. O próprio samba, né? O samba que passa de ufanista, conservador, elogia a conciliação de classes, né? A ideia de que os ricos e pobres vivem felizes, em irmandade, vai se constituir numa base importante, formalmente muito parecida, né, entre si, para a canção engajada de esquerda nos anos 50 e 60. Né? Então, vejam que há um arco aí interessante que, né, causa uma virada ideológica, um nacionalismo nacional popular de direita indo para a esquerda entre os anos 50 e 60, que a gente vai ver nas próximas aulas aí, né?